Boa noite, senhores. Tá bem tarde aqui, meia-noite já, mas já tem um tempo que eu não faço um vídeo, a minha semana foi muito apertada, muito experimento para fazer, mas eu resolvi continuar a refutação daquele meu vídeo antigo que eu fiz quando eu era ateu, né? Para quem não assistiu o primeiro vídeo, é o imediatamente depois, antes desse, e para relembrá-los, né, era um vídeo que eu gravei tentando refutar um vídeo do Carlos Nogués contra a evolução. E então, o primeiro vídeo que eu gravei, né, semana passada, eu peguei os primeiros 10 minutos desse vídeo antigo em que eu faço uma exposição do evolucionismo e refuto aquilo dali, né, nesse vídeo meu. Vai ficar confuso, né, eu falando de mim e mim, mas hoje eu quero continuar esse vídeo, né. Eu já aviso que eu vou colocar sim o vídeo na velocidade 2, e algumas pessoas reclamam quando eu faço isso, mas senão nós vamos ficar aqui a semana inteira. Então, se você se incomoda, diminui a velocidade quando nós estivermos assistindo o vídeo antigo, e quando eu começar a falar, você volta para a velocidade normal. Porque eu não tendo a falar em cima do vídeo, né? Então, sem mais delongas, vamos assistir então o meu péssimo vídeo do passado. E já vou avisando que se esse vídeo agora não for suficiente para terminar essa refutação, eu vou ter que fazer outro. Os títulos dos vídeos vão ficar cada vez piores. Então rezem para esse ser o último, porque eu não quero ficar me ouvindo, que me dá até uma certa vergonha, ok? Mas vamos lá. Tópico. O darwinismo não é ciência de modo algum. É uma espécie de dogma, tá certo? É uma espécie de dogma, mas mais precisamente é um conto da carochinha. E o central paralogismo ou falácia ou sofisma do darwinismo é confundir parecido com parentesco. Tá certo? Esse é o principal, esse é o central, né? O centro desse conto da carochinha, desse conto de fadas, é a assimilação entre parecido e parentesco. Não, exatamente o contrário. A biologia evolutiva ela nos permite diferenciar similaridades que são causadas pelo parentesco entre essas duas espécies e similaridades que são causadas por evolução convergente. Morcegos, aves e certos insetos, todos eles têm asas, todos eles voam. Mas eles não são grupos extremamente aparentados. As asas evoluíram 3 vezes nesses grupos. Elas são evoluções independentes, que servem a um propósito similar. Enquanto que certas estruturas, elas são parecidas ou quase idênticas entre certas espécies, porque elas herdaram de um ancestral em comum, como por exemplo o casco do grupo de artiodáctilos, que é composto por vacas, cabras e afins. Todos eles possuem cascos e muito provavelmente um ancestral em comum a todas essas espécies possuía cascos e eles simplesmente herdaram essa característica. Bom, vamos lá. Vejam como que o problema da circularidade é algo pervasivo no evolucionismo, né? Eu não sou uma pessoa burra, né? O eu passado meu e o meu presente é o mesmo indivíduo, né? A minha inteligência não mudou. Certamente a minha inteligência estava anuviada pelo pecado, não só do ateísmo, mas as loucuras que eu fazia. Mas veja que tudo que eu critiquei no Pirula ou no Átila, eu fiz exatamente a mesma coisa. Veja, o Nogués fala que um dos problemas do evolucionismo é a questão do parentesco ser assumido a similaridade ser considerada parentesco, né? Aí eu vou e falo que não é bem assim, porque a evolução nos permite diferenciar aquilo que é parentesco, similaridade por parentesco, e aquilo que não é, porque é convergência evolutiva. Isso é circular, meus caros. Porque como que você sabe, enquanto evolucionista, que duas estruturas que são parecidas por causa de parentesco, que a gente chama de homologia, ou elas são análogas, que o evolucionista chamará de convergente, ela evoluiu 2 vezes. Você vai saber isso pressupondo, desde o início, que existe ancestralidade comum. Eu não vou entrar aqui em detalhes de cladística, de filogenética, que é como você constrói aquelas árvores de parentesco, mas a árvore de parentesco ela vai pegar caracteres que você vai escolher e ela vai tentar agrupar esses grupos de acordo com as similaridades, minimizando. Existem diferentes técnicas, mas a mais simples é minimizando o número de eventos evolutivos, tá? Não nos interessa muito aqui. O ponto é que é uma circularidade, porque se algo vai ser homologia ou ele vai ser convergência,
é algo a posteriori que você vai saber. É o que a árvore vai te mostrar. Só que a árvore, para você fazê-la, você já pressupõe a verdade da evolução. Então o que eu fiz foi uma petição de princípio. Olha, isso aqui é convergência. Por quê? Porque o meu modelo que assume ancestralidade comum me falou. Então isso prova ancestralidade comum. Porque olha só, esses aqui são similares por causa de parentesco. Então provam ancestralidade comum. Mas como é que você sabe que eles são similares por causa de parentesco? Porque o meu modelo que pressupõe ancestralidade comum falou que é, entendeu? Entendeu o problema? E o evolucionista ele não percebe que ele está se metendo em um pensamento circular. Ele realmente acha que ele está mostrando evidências de ancestralidade, quando na verdade ele está, né, simplesmente andando em círculos. Tá bom? Eu já fiz vídeos sobre isso. Eu vou tentar colocar aqui em cima. E você assista lá, a questão da circularidade das árvores. Inclusive, antes de Darwin, as classificações biológicas eram feitas exclusivamente com similaridade, o que gerava problema. Você está agrupando grupos de acordo com caracteres parecidos, que é o que você, Nogueira, está dizendo que a biologia evolutiva faz, e muitas vezes você colocaria animais que não têm parentesco nenhum na mesma categoria, porque eles se parecem. Seria extremamente aceitável para o indivíduo colocar peixes e mamíferos como baleias e golfinhos na mesma categoria, porque eles têm um corpo fusiforme, eles se parecem, mas esse ser parecido não se deve a parentesco em comum. Se deve a simplesmente por serem dois animais aquáticos e o corpo fusiforme ele é excelente para a aquodinâmica. Então, indivíduos que tinham um corpo mais fusiforme foram selecionados. Então, são dois eventos evolutivos distintos que geraram espécies com um corpo similar. E a beleza da biologia evolutiva é exatamente que nós somos capazes, com certas técnicas, parcimônia, cladística, de descobrir quais dessas similaridades se devem a parentesco e quais delas são apenas convergência. Então, você está... Olha só, na verdade, eu confirmei o que o Nogueira está falando, basicamente, né? O fato de que se agrupavam organismos pela sua similaridade no passado, simplesmente, e eu vou e digo, tá vendo? Não, isso aí tá errado. Porque agora a gente sabe que quando se agrupava por similaridade, você não estava refletindo a relação de parentesco. Coisas que são parecidas, na verdade, às vezes não são parentes. De novo, isso é circularidade. Eu estou dizendo, olha, o meu modelo que assume a evolução está dizendo que essas coisas que são parecidas, na verdade, não são, elas evoluíram 2 vezes. Olha que coisa louca, cara. E eu não percebo isso. Eu não percebo. Na verdade, os antigos, quando eles colocavam coisas parecidas na mesma categoria, eles estavam agindo de forma mais racional do que um evolucionista. Por exemplo, de acordo com os evolucionistas, os fungos, aquele cogumelo de jardim seu lá, ele é mais aparentado com você, tá? Do que ele é com as plantas. Então, entre uma banana e um fungo, o fungo é mais parente seu do que da banana. Para Aristóteles, metafisicamente falando, o fungo é uma planta, tá? No sentido que ele só tem alma nutritiva. Mas porque o modelo evolutivo lá, de cladística, filogenética, quer que seja, agrupou fungo com vertebrados, né, os animais como maneira geral, o evolucionista vai te falar, o fungo é mais parente seu do que da banana. Ele tem alguma prova disso? Ele mostrou que o fungo evoluiu? Não, mas o modelo dele deu essa resposta. E se o modelo de amanhã trocar e colocar o fungo junto com a planta, ele vai falar que mudou e agora a planta é mais parecida com o fungo. Estão entendendo o problema da circularidade? E como que ela é perniciosa? Eu não consigo perceber isso, o meu eu passado. É ridículo, né? Está completamente errado. Sem a biologia evolutiva, nós não seríamos capazes de fazer essa distinção. Bom, segundo eles, os fósseis demonstrariam que o homem e o macaco e os macacos descendem de um ancestral comum, certo? Não é somente os fósseis que demonstrariam isso. Uma das maneiras de se procurar evidências para esse tipo de conexão é através dos fósseis. Mas você pode olhar de outras maneiras. Diferentes áreas da biologia podem dar informações distintas sobre o mesmo tópico. A genética, por exemplo, demonstra o parentesco entre, por exemplo, chimpanzés e humanos. Há alguns darwinistas que, curiosamente, dizem que Demonstra. Não, a genética não demonstra o parentesco. Eu vou cair na mesma falácia. Porque as similaridades genéticas entre homens e macacos,
Isso não demonstra parentesco. A sua hipótese é que essa similaridade se dá por parentesco. Não é uma demonstração. É o macaco que descende do homem, o que é mais provável, tá certo? É mais provável, né? Que o macaco descendo... E outros animais, né? Não só o macaco. Eu nunca ouvi falar disso daí. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Mas, por gentileza, me mostre quais biólogos e quais artigos que dizem isso, porque pra mim isso é uma completa insanidade. Mas tudo bem. Por que seria uma insanidade, Rômulo, passado, mongoloide? A evolução ela não tem direção, né? Na verdade, eu tô pagando uma cruz aqui, me escutando, viu? Mas enfim, primeiro que o Nogueira estava sendo irônico, né? Mas segundo, que o que ele quis dizer é uma questão mais metafísica, né? Faz mais sentido algo superior degenerar do que algo inferior se tornar superior, né? Isso é uma questão de proporcionalidade de causa. Você não pode, a partir de um organismo que não tem visão, produzir um organismo que tem visão. Mas você pode ter um organismo que tem visão, gerar um organismo defeituoso, cego, né? Então é isso que o Nogué quis dizer. Então faz mais sentido um ser irracional nascer de um homem, porque teve um defeito, perdeu o intelecto, sei lá o que seja. Não estou dizendo que isso vai acontecer, isso não faria sentido também, mas faz mais sentido, hipoteticamente, do que um macaco irracional adquirir uma alma intelectual. Tá? É isso que eu quis dizer, Rômulo, seu idiota. Não eu, né? O Nogué, perdão. Há um movimento internacional só de PhDs, só de gente, só biólogos de alto coturno, né? Quem entrar na minha página Estudos Tomistas, é um blog, virá lá isso, uma dissensão científica do darwinismo, né? É uma série muito grande, uma grande quantidade de grandes cientistas que se opõem ao darwinismo. Eu dei uma olhada nessa lista, você disse explicitamente que é uma lista de biólogos com PhD. Isso não é verdade. A grande maioria desses pesquisadores não são biólogos, alguns têm cursos completamente desconectados da biologia, como engenharia, meteorologia, coisas completamente... as pessoas não têm nenhum tipo de embasamento para opinar sobre evolução. Então, além do que, isso, como o senhor deve saber, isso é uma falácia de apelo à autoridade. Não é? A opinião de alguns pesquisadores não pode passar a ser mais importante que o acúmulo de evidências de um tópico, correto? Tá, isso aí eu vou deixar passar, porque eu acho que os dois não deveriam ter mencionado isso daí. Eu acho que, né, o evolucionista vai utilizar da maioria da academia para defender a evolução do mesmo jeito. Então, enfim, não acho que foi uma boa coisa a se dizer, mas, enfim. Mas os macacos, e isso provaria evolução, tem caninos incisivos grandes que pouco a pouco vão diminuindo à medida que se transformarem em homem, tá certo? Eu desconheço qualquer pesquisador que usaria transformação de dente como uma evidência cabal e concreta que a evolução existe, ok? Eu não sei desse exemplo que você está dando, eu não sei quais pesquisadores você está se referindo, mas certamente isso não é o caso. Primeiro que não há essa transformação da maneira como você diz. A biologia evolutiva é uma ciência populacional. Não existe essa noção de um animal se transformando em outro, ok? Nós estamos falando de populações, ao longo do tempo, se diferenciando, normalmente porque há uma separação biogeográfica entre uma população original, que se separa em duas, e através de acúmulos de diferenças, através de mutações e de ambientes distintos, elas vão se divergindo. Então não há nenhuma garantia que você vai pegar grupos aparentados, eles vão ter dentes similares. Obviamente, a tendência é que espécies muito próximas que se separaram há pouco tempo, elas vão tender a ser mais similares, simplesmente porque elas tiveram menos tempo para se divergir. Mas às vezes a evolução acontece de uma maneira rápida, você tem mudanças rápidas. E às vezes essas espécies, apesar de serem proximamente aparentadas, elas habitam ambientes completamente distintos, que têm diferentes pressões seletivas, então certas mutações vão ser fixadas ou não em certos ambientes. Talvez, dependendo do tipo de fruta que está disponível, uma certa dentição é mais ou menos favorável em certos lugares. Então, embora você poderia pensar que a dentição de diversos primatas fosse mais similar entre si do que com outros animais, isso não necessariamente é o caso. Depende do contexto em que aquela espécie evoluiu, ok? Então, novamente, eu não sei de onde você tirou esse exemplo. Só um comentário aqui. Vejam que as imagens que eu mostrei da suposta especiação, né, eu estou falando novas espécies surgem por causa de separação geográfica e etc. Vejam que eram, sei lá, 4 girafas basicamente idênticas, não idênticas, muito parecidas entre si, o mesmo bicho, com uma pelagem um pouco mais clara uma que as outras, uma borboleta. Esse tipo de coisa que o evolucionista vai chamar de especiação, né, o surgimento de uma nova espécie, vai muitas vezes inclusive chamar de macroevolução, porque para eles qualquer coisa que gera uma nova espécie é uma macroevolução. Isso não é evolução, né? Isso são variações acidentais que de fato podem ocorrer e muitas vezes ocorrem não por processos de mutação e seleção natural, mas sim por uma plasticidade já inerente do organismo, que responde diretamente a pressões ambientais
o que hoje seria chamado de quase um neo-lamarckismo, para quem estudou Lamarck lá na escola, né, um ambiente causando as mudanças. Na verdade, não é um ambiente simplesmente ativa causas que já tem ali no organismo e há a variabilidade natural dos organismos. Então, esse tipo de especiação, né, como eu falei num vídeo do Mico, que eu postei talvez aqui também, espero, mas tem lá no Instagram, esse tipo de especiação, nós estamos confortáveis com ela. Né? Eu estou confortável com esse tipo de especiação porque ela não é uma verdadeira especiação. Não há novas espécies surgindo. São variedades do mesmo organismo. Tá? Só para deixar isso claro. E fique claro, não é porque eu estou me refutando aqui que eu concordo com absolutamente tudo que o Nogueira falou. Né? O Nogueira ele não é um biólogo. É óbvio que ele estava dando uma aula informal. E o meu ponto aqui é pegar não essas coisas pequenas, mas pegar os meus exemplos de evolução nas minhas refutações e analisar aquilo dali. Essas coisas aí de talvez uma imprecisão do Nogueira ao descrever um fenômeno, isso não me interessa. Da mesma forma que eu cometo várias imprecisões quando eu falo de filosofia, porque eu não sou filósofo, tá? Então, só para deixar isso claro. Mas existe o babuíno gelada, que tem os caninos e os incisivos exatamente igual ao nosso. E, no entanto, eles nunca procriaram um homem, eles procriou outro babuíno gelado. Obviamente, esse babuíno que você se refere, a similaridade do dente entre ele e os humanos é meramente uma convergência. Apesar de sermos próximos, por sermos todos ambos primatas, eles não são os primatas mais próximos de nós. Então, muito provavelmente, esses dentes são similares por questão de convergência. Talvez o tipo de alimentação seja similar. E esse comentário deles se tornarem darem a luz a humanos, né? Tá vendo? Mais uma vez, circularidade, né? Por que eu digo saber que aquilo ali é convergência e não é homologia, parentesco? Porque circular, porque a minha árvore filogenética botou esses macacos geladas do lado de cá. Então, se um ancestral entre homem e macaco não tinha o dente daquela forma, então quer dizer que esse dente evoluiu 2 vezes. Você entendeu? A história vai ser determinada pela topologia da árvore que está aí no presente momento. E essa árvore pode ser derrubada a qualquer momento. E aí as relações vão mudar. O que era homologia pode virar convergência, o que era convergência pode virar homologia. É uma coisa completamente circular e totalmente temporária e que não realmente... E ela, então, não prova absolutamente nada, tá? Porque se você pegar caracteres e pedir para um algoritmo fazer uma árvore, ele vai agrupar de acordo com os parâmetros que você quer que ele agrupe, tá? Isso não está provando nada. Né? Tem um bando de pressuposições envolvidas. E todas elas dependem do axioma, e eu vou ficar repetindo isso 1 milhão de vezes nesse vídeo, que eu vou cometer essa falácia 300 vezes. Depende do axioma da ancestralidade comum. Qualquer software que produz árvore filogenética, qualquer algoritmo, qualquer estratégia, seja baseada em genes, em paleontologia, combinação dos dois, cladística, filogenética, blá blá, eles pressupõem a ancestralidade comum e, portanto, não podem provar a ancestralidade comum jamais, tá bom? Quero que isso fique inculcado na sua cabeça. Meramente porque tem dentes similares, isso não faz sentido nenhum. Você está querendo fazer uma piada em relação à ideia evolutiva, só que você está argumentando em cima de um espantalho. Você está partindo da premissa que a evolução tem a ver com essa confusão de similaridade com parentesco. E a partir disso você tem conclusões completamente... Tem sim, porque toda a base da evolução é essa. Que a similaridade que nós enxergamos, que são convenientes, ela se dá por parentesco. Até você ter uma inconveniência e ter similaridades que deveriam ser parentescas que não são. Aí vira convergência. Né? Igual o cardápio, é self-service. Self-service. Na hora que você quer que seja convergência, vira convergência. Quando é homologia, é homologia. E isso muda toda semana. E vão te dizer que isso é porque é uma boa ciência. Não tem importância se as árvores não convergem, se você troca de gene. Não tem importância que as árvores, com as topologias, mudam completamente. Esse grupo era irmão desse grupo, agora ele é completamente distante do grupo. Isso é o avanço da ciência. A ciência, ela não é estática, igual esses fundamentalistas religiosos que acreditam que a verdade ela é imutável. Não, a coisa muda. O que era positivo hoje é negativo amanhã. E eles acham que isso é boa ciência. Vejam, vocês vão ver isso em qualquer
qualquer argumentação de evolucionista no YouTube aí e nas universidades. Eles vão dizer, é claro, conhecimento aumenta, a gente aprende, a ciência progride. Em alguns casos é mesmo progressão de ciência. Nesse caso não, é história, é completa circularidade e não chega a conclusão nenhuma, tá bom? Absurdas, que não fazem jus à teoria evolutiva. Então, tem nem como debater com um espantalho, correto? A postura é ereta, né? A postura é ereta. Existe um macaco chamado Pampaniscus que anda exatamente ereto como nós. E seu filhote é um Pampanicus, tá certo? Bom, Pampaniscus é o grupo irmão do chimpanzé. Eles são praticamente idênticos aos chimpanzés, é uma espécie diferente. E eles não andam exatamente como nós. Eles são quadrúpedes e, eventualmente, eles andam em duas pernas. E mesmo assim, o seu argumento é péssimo nesse caso, porque eles são o grupo mais aparentado com humanos, juntamente com os chimpanzés. Então, eles poderiam ter dado essa postura ereta de um ancestral. Então, não seria comum somente ao homem. Talvez o ancestral já andava o bipedalismo e ambos os grupos herdaram o bipedalismo. Apesar de que eu não acho que seja o caso, eu acho que o bipedalismo desses dois grupos são ligeiramente diferentes. Mas poderia ser. Não é um bom argumento. E novamente você faz esse comentário de o bonobo da luz é um ser humano que não faz sentido nenhum, não sei o que você está insistindo nisso. E eu percebo que você vai continuar dando exemplos de seres, outras espécies, além dos primatas que têm características mais parecidas com os humanos que os próprios primatas, como eu disse, isso não prova absolutamente nada. Há convergência na evolução, estruturas similares evoluem mais de uma vez ao longo da história evolutiva, então você não está provando absolutamente nada, você está provando que você não entende o conceito de homologia, o conceito de analogia e o conceito de evolução de maneira geral. Então eu vou... Bom, na verdade eu só estou me ajudando aqui, né? Porque eu sou um idiota, basicamente. Primeiro, obrigado, Rômulo do passado ateu, por me avisar, né, que o bipedalismo dos humanos e dos bonobos são diferentes. E de fato são, porque os bonobos não são bipedais, né? Bipedalismo é quando o modo de locomoção primário, né, que é da natureza do organismo, é o bipedalismo, né? Quando o organismo ocasionalmente anda em duas patas, ele não é bipedal. Isso não é um modo de locomoção, é uma coisa que ele faz esporadicamente. Até um cachorro você pode treinar ele para ficar pulando em duas pernas. Inclusive, o padre Chaberek, que é um dominicano polaco, ele escreveu um artigo que eu participei com uma participação bem pequena e nós publicamos recentemente aí, esse ano, em julho, se não me engano, exatamente abordando a questão dos fósseis humanos. E a questão do bipedalismo é um ponto que aparece muito, tá? Então, para quem quiser ler, eu vou colocar o link na descrição. Mas, de fato, eu estou pegando as brincadeiras do Nogueira, estou levando a sério e querendo respondê-las como se ele estivesse fazendo um argumento assim fortíssimo, né? É uma coisa meio ridícula. Vou pular essa parte, porque eu não vou ficar debatendo ponto por ponto. A lisozima, por exemplo, é o que faz, que está na lágrima humana, tá certo? E que protege o olho de infecções. Era de esperar, então, que também tivesse no macaco, não é isso? Mas quem é que tem a lisozima mais próxima do homem? A galinha. Isso é fantástico, não é isso? A galinha tem a lisozima mais próxima do homem, tá certo? O antígeno lá do sangue, vocês imaginem quem tem mais próximo do homem. Né? É o butterbean, é uma espécie de feijão. Feijão, olha que interessante. Em relação a esses exemplos, mais uma vez, você está batendo a mesma tecla do espantalho. Eu tentei achar alguns desses exemplos que você deu, como por exemplo, o antígeno lá, seja lá o que é isso que você está chamando, é mais similar ao do feijão. E eu não consigo achar, por exemplo. Então, na próxima vez eu sugiro que você coloque os links das pesquisas que você está se referindo na descrição. Mas, de novo, você está batendo a mesma tecla e confundindo analogia com homologia. Estruturas similares podem evoluir mais de uma vez, como eu já disse, mais de 4 vezes. Esse é o padrão mosaico. E eu vou dizer mais de 4 vezes que isso é uma argumentação circular. Ninguém demonstrou a convergência. A convergência se descobre a posteriori com os modelos. Você não mostrou. O evolucionista fala como se ele tivesse mostrado empiricamente que esse olho, por exemplo, ele evoluiu de forma independente do outro olho, né? Ou, olha, eu consigo mostrar, né? Não, ele não mostra. É puramente depois do fato, tá? Nossa, é o erro mais grotesco do evolucionismo. Não é nem o que o Nogueira falou, que é a confusão do parentesco com similaridade. É um problema mais fundamental. É a petição de princípio. É uma falácia. O evolucionismo é uma incrível falácia. Porque o evolucionista, na hora que ele está produzindo dados, ele acha que os dados estão apoiando a ancestralidade comum, quando, na verdade, ele está girando num círculo infinito, né? Enfim. Tá vendo? Imagine um pintor pintando um quadro. Né? Ele não precisa pintar cada figura de uma cor. Ele pode usar a mesma cor, emoldurada por figuras diferentes, por proporções diferentes. Não é isso? Ele não precisa para cada bonequinho que esteja lá, cada figurinha que esteja no quadro, usar uma cor para distingui-lo. Né?
Basta mudar as proporções, basta mudar as figuras, etc. É mais ou menos o que ocorre analogamente o que ocorre entre os animais. Muda-se a disposição, mas o elemento é o mesmo. Tá certo? Todos os seres vivos estão compostos da mesma coisa. Tá certo? Todos estão compostos da mesma coisa. Então o argumento molecular cai por terra. Como que cai por terra? Isso que você acabou de falar, eu concordo, mas não acho que é uma questão de mosaico. Você disse que está completamente coerente com a teoria da evolução. Não faz sentido que a natureza se reinvente o tempo inteiro. Isso é completamente insano. Certas coisas são tão intrínsecas, elas passam a ser tão intrínsecas aos seres vivos, que elas ficam estáveis. Não tem como amanhã nascer um animal com um material genético diferente do DNA. Depois de tudo que já se passou na vida na Terra, tudo que envolve o template de um animal está envolvendo o DNA. Como que vai haver uma substituição? Então é óbvio que a natureza reusa estruturas. Às vezes acontecem coisas novas, elas fixam ou não, desaparecem ou não, mas a maior parte das coisas são preservadas, senão seria um caos completo, não teria estabilidade nenhuma. Então eu não entendo aonde nós estamos divergindo nisso aí. Eu acho que você está dando uma explicação, não... Peraí, não é isso que o Nogueira estava falando, né? A questão é que eu entendo onde eu quero chegar, mas a questão é o mosaico de características que os organismos têm. Não é uma questão, de novo eu estou pensando em questão de ancestralidade. A minha ideia é o seguinte, tá, nós temos similaridade porque os organismos tem coisas que não dá para trocar. O DNA, depois que ele se estabelece como sendo a informação para produzir tal e tal coisa, você trocar o DNA já não dá, porque está muito intrínseco ali, muito já amaranhado em outras coisas e não dá para trocar. Então a natureza reusa. Veja aí o panteísmo. Não que eu seja um panteísta, mas veja a linguagem, né? Darwin faz a mesma coisa. Ele personifica a natureza, né? Porque você tem que fazer. Porque você está atribuindo coisas à natureza que são de Deus. Então é impossível você conseguir imaginar esse processo de uma forma ateísta. Então você acaba impondo essa deificação, você acaba deificando a natureza, né? Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que o que o Nogueira está querendo dizer, que é o que eu já falei em alguns vídeos, se duas estruturas elas têm a mesma função, elas, obviamente, não faz sentido que elas tenham em seu aspecto molecular, em seu aspecto genético, diferenças entre dois grupos. Se o macaco ele tem um coração, eu tenho um coração, é óbvio que as estruturas moleculares envolvidas na produção de um coração serão similares. Isso não quer dizer que elas vieram de um ancestral comum que tinha coração. Isso é uma hipótese que você está dando. Isso pode simplesmente significar que são duas coisas parecidas, da mesma forma que o engenheiro ele pega ideias que ele utiliza para algo, para um plano, e ele coloca em outro plano. Para quê? Ele recicla, né? Então, são duas hipóteses concorrentes. Se você acha que essas similaridades ou esses mosaicos, eles se dão por uma questão de ancestralidade, é a melhor hipótese, a melhor explicação, então você deve providenciar evidências empíricas diretas de que a transformação desse coração ancestral nesse coração derivado é possível, né? Se você já não acha que esse é o caso, que você acha que por exemplo, Deus produziu organismos de forma a ter certas funções e, portanto, eles utilizam de similares aparatos moleculares ou químicos, o que é que seja, então você mostra isso na filosofia, na teologia, etc. Ultimamente falando, a ideia de origens é uma ideia teológica, ela não é uma ideia científica. Não dá para você provar origens empiricamente. E é isso que os evolucionistas tentam fazer, e é por isso que eles não provam absolutamente nada. Tá? Evolutiva para esses padrões, mas a teoria evolutiva responde de outra forma. Ambas, dando crédito, ou seja lá o que você está defendendo, podem ser hipóteses distintas para o mesmo fenômeno, mas a forma como você coloca parece que a teoria da evolução está em contradição com essas definições, com esses conceitos. Não é o caso, compreende? Ademais, lembre-se que Darwin não sabia nem sequer o que era uma célula. Nem tinha ideia do que era uma célula. Tá certo? Ele vai dizer, eu volto a isso, que se a teoria evolucionista não apresentasse um mecanismo efetivo de evolução ou mutação, ela ruiria. Exatamente nunca apresentou. Primeiro que Darwin sabia o que era célula, ele não sabia o que era gene. O mecanismo de hereditariedade da teoria, quando ele escreveu... Não foi... Pera lá. Tem dois erros aqui. O Nogueira esqueceu de acrescentar que não é que a teoria ruiria porque negócio de mutação, não é isso. Ele fala que a teoria ruiria caso não se conseguisse explicar a origem do olho em passos de mudanças pequenas, né, graduais.
né? Até porque Darwin nem falava de mutação, porque não se conhecia a genética ainda, né? Mas ele fala, se for possível mostrar que um olho, não é possível que um olho evolua com pequenos passos, então a minha teoria rui, tá? E de fato, ninguém consegue demonstrar como que um olho poderia ter surgido por causa de variações ao acaso se acumulando ao longo do tempo, tá? Então, a ideia de Darwin teria que ter ruído de acordo com o próprio Darwin. Mas, obviamente, o evolucionista ele vai inventar historinhas para justificar, ele vai dizer que não, olha, o meu modelo no computador mostra que um olho pode surgir de tal e tal forma, quando, na verdade, é uma palhaçada, né? Quando você investiga a complexidade de um olho e você olha o que o modelinho do computador do cara realmente está fazendo, você vê, você dá risada, basicamente, tá? Era extremamente precário, porque ele não tinha noção do mecanismo. Então ele falou um bando de bobagem, de mistura, mas simplesmente por ignorância, para ele não ter essa informação disponível. Então, você cometeu uma gafe tão grande, porque Darwin foi inteligente o suficiente para bolar uma teoria sem um mecanismo de hereditariedade definido, e quando a genética foi descoberta, ela poderia ter simplesmente destruído o darwinismo completamente, porque poderia ser contraditório com as ideias evolutivas. Então ali é um momento crucial para a teoria de Darwin, e a genética simplesmente ajudou e se encaixou perfeitamente com a teoria que Darwin havia proposto. Não se encaixou, não. Não se encaixou. Isso é uma baboseira. Isso você aprende na escola. Olha, eu repetindo asneira. A genética de Mendel, ela não se encaixou no darwinismo. O darwinismo foi praticamente esquecido, né? Se fala até de um eclipse do darwinismo no final do século XIX, tá? Foi meio que na marra que as ideias de Mendel são enfiadas com o darwinismo mais para o final ali, algumas décadas depois, em 1920, 1900 e alguma coisa. No início, os geneticistas da época não enxergavam compatibilidade nenhuma entre as ideias de Darwin e as ideias de Mendel. Tá? Então isso aí que eu acabei de fazer é uma péssima avaliação histórica. Tá? Eu repeti aquilo que a gente aprende na escolinha. Mendel veio para resgatar a hereditariedade de Darwin. Não, de forma alguma. Mendel não resgatou Darwin. Isso foi uma coisa a posteriori que foi colocada ali pelos pessoal da nova síntese. Mas não. Aliás, quanto à crise do darwinismo, que é gravíssima, e só não eclode completamente porque ela é sustentada por alto dinheiro, tá certo? Eu não estou sabendo que crise que é essa, porque eu sou um biólogo evolucionista, trabalhei com isso a metade da minha vida e eu não vi crise nenhuma. Então, talvez você está vendo uma crise aí que eu não estou vendo. Eu nem sei que dinheiro que é esse que você está falando, porque as pesquisas de evolução, geralmente, tirando aquelas que têm uma aplicação para a sociedade grande, como por exemplo estudo envolvendo transgênicos ou estudos envolvendo doenças hereditárias nos humanos, mecanismo hospedeiro, parasita, enfim, coisas que têm aplicabilidade na medicina, principalmente. Tirando essas pesquisas, a maioria dos estudos de biologia evolutiva eles são estudos de ciência básica, são estudos de entender processos naturais. Esses estudos geralmente não são financiados da maneira como você está colocando. Então, eu, mais uma vez, como biólogo evolucionista, pesquisador em universidade, posso falar que o financiamento para departamentos de evolução é extremamente baixo. Você vê muito mais financiamento nos departamentos de bioquímica, departamentos de genética, que trabalham, às vezes, nem tocando em evolução, com questões voltadas ao bem-estar humano. O que eu acho fair enough, não vejo nenhum problema nisso. Que bom, né? Que pelo menos naquela época eu ainda enxergava que bem-estar humano era mais importante do que isso da evolução. Mas é porque eu já estava no começo da conversão. Se perguntasse alguns anos antes, eu acho que eu teria dado uma resposta diferente. O que o Nogueira quis dizer, Rômulo, retardado, é que o meu eu passado é retardado. Então, é assim que eu me refiro a ele. O dinheiro ele não precisa vir necessariamente de grants, né, de financiamentos internos, né? Nós estamos falando de o evolucionismo ele informa coisas além dos estudos acadêmicos, né? A indústria de aborto, de certa forma, é uma indústria evolucionista, porque enxerga o homem como simplesmente um outro animal, né? O movimento transhumanista é um movimento evolucionista, dentre muitos outros. Então, há financiamentos mais de top, né, que mantém essa narrativa viva. Eu acho que, além disso, né, se você, Rômulo do passado, mongoloide, tivesse estudado realmente, né, o passado, você teria descoberto que a teoria de Darwin ela só ficou popularizada por causa dos poderosos, ricos, que divulgaram essa teoria, como Huxley, dentre outros, que tinham o Club X, né, a própria sociedade, a Royal Society, todos esses grupos promoveram Darwin de forma a tornar o evolucionismo algo que esteja na boca do povo, né?
por motivos não científicos, muitas vezes. Huxley era um ateu que estava muito interessado no evolucionismo ser espalhado pela questão ideológica, né, como algo contrário à criação, né. Para aqueles que não sabem, 90% dos argumentos que Darwin dá no livro dele, Origem das Espécies, é contrário à criação. Ele não está dando argumento positivo para a evolução, muitas vezes. Ele está simplesmente mostrando, defendendo que isso seria irracional num cenário de criação independente, né? Então, há uma ideologia, há um financiamento, há interesses maiores, sim, e não é só porque você, Rômulo, passado, que não está ganhando dinheiro na sua pesquisa, não quer dizer que a narrativa evolucionista não esteja sendo financiada. E dois, há uma crise, sim. Óbvio que ela não é uma crise enorme, porque o evolucionismo é sustentado por essas, que o Nogueira falou, né? Mas há, né, você já sabia nessa época, era 2019, que tem, por exemplo, a Extended Synthesis, que são pessoas batendo de frente com a ideia neodarwinista que mutação e seleção natural é capaz de gerar toda a biodiversidade. Mas eles são evolucionistas, tá? Mas eles estão defendendo até mesmo agência, teleologia, coisas que nem são proibidas de serem faladas no meio neodarwinista. Então há sim um conflito, uma crise interna, que sempre será né, colocada de lado pelos evolucionistas, porque eles vão dizer, mas todos que estão brigando são evolucionistas, eles ainda defendem a ancestralidade comum, eles só estão discutindo os mecanismos. Mas se depois de 150 anos de uma teoria que nos é informado, que é fato, consumado, que nós sabemos que ocorre, nem os próprios evolucionistas conseguem definir qual que é o mecanismo, quais são as causas da tal da evolução, qual é então o fato que eu não estou entendendo. É uma ancestralidade comum, mas a ancestralidade comum ela não é nem provável, ela não é demonstrável cientificamente. Então, pera lá. Então, que fato que é esse? É uma fé? É uma profissão, um credo? Eu creio em ancestralidade comum, toda poderosa, que deu origem a todos os organismos visíveis e invisíveis. É isso? É basicamente o que parece. Entre os fósseis encontrados, há o homem de Nebraska. Já ouviram falar disso? Não? Eles fizeram a partir de um molar, um dente. Olha que fantástico, né? Eles, a partir de um molar, eles têm certeza de que aquilo era de um elo de ligação entre o homem e o macaco. Tá certo? Que esse brutamonte puxava a mulher pelos cabelos arrastando pelo chão com um porrete na mão, dentro de uma caverna, né? A partir de um molar. Sucede, porém, que esse molar do homem de Nebraska era um molar de um pecore, um porco do mato americano. Neste caso, você vai citando fraudes, pesquisas ruins, e olha que eu nem resolvi nem pesquisar e confirmar se o que você está dizendo realmente aconteceu. Eu estou partindo da premissa que os casos que você está descrevendo são verdadeiros, porque eles não afetam absolutamente nada a teoria evolutiva. E o que você está fazendo é pegando exemplos toscos, sejam eles verdadeiros ou não, para tentar desacreditar uma teoria, da mesma forma que eu poderia pegar eventos de pedofilia de padres católicos e usar isso como uma evidência de que o catolicismo de nada presta, entendeu? Isso é uma falácia de pegar a parte do todo, né? Então, assim, eu não posso descreditar a doutrina católica por causa de algumas maçãs podres que lá estão dentro da igreja. Tal qual você não pode descreditar a teoria evolutiva, porque tem aparentemente, alguns biólogos evolucionistas que têm um bando de ideias imbecis e fazem experimentos estúpidos. Então, o que você está fazendo é extremamente desonesto e não faz nem sentido eu ficar debatendo isso daí. Bom, mas agora chegamos ao... Mais ou menos, né? Porque, sim, eu não acho que é um bom argumento ficar pegando nessas fraudes, mas de certo, quando você vê que tem tanta fraude no estudo de evolução humana, você tem uma certa pista de que há, sim, um fator ideológico ateu envolvido na teoria. Porque há um certo desespero de querer mostrar que o homem veio de algum tipo de primata. Tá? Então isso deveria chamar sua atenção. Né? Eu não estou dizendo que isso em si mesmo seria suficiente para descreditar a teoria evolutiva, mas é algo que não é irrelevante. Por que esse interesse tão elevado em querer demonstrar que o homem e o macaco são primos? Isso não é científico. Isso tem um aspecto religioso. Só que é uma religião gnóstica, né? Uma falsa religião. Ao ponto auge, ao cume da teoria, que é a seleção natural. Certo? Vocês já ouviram falar nisso, né? Seleção natural. O meu amigo biólogo ali já deve ter ouvido, todo dia deve ouvir falar na seleção natural. A seleção natural é o sofisma por excelência. É a chamada petição de princípio ou tautologia. Os mais aptos têm maior descendência. E por que têm maior descendência? Porque são mais aptos. Isso é a tautologia chamada petição de princípio, certo? Da forma que você fraseou, obviamente, como tautologia, mas isso aí é novamente uma falácia espantalho. Então vamos definir seleção natural da forma como deveria ser definida. Seleção natural é simplesmente o aumento da frequência alélica de algum gene que confere alguma vantagem para o indivíduo, seja ela reprodutiva ou de sobrevivência, o que quer que seja. Em qualquer população você tem uma variação genética. Como você mesmo mencionou no início do seu vídeo, tem pessoas humanas, né? Humanos com nariz grande, nariz pequeno, altos, baixos, gordos, magros.
Algumas dessas diferenças são causadas puramente pelo ambiente, outras delas são genéticas. Você pode ser geneticamente predisposto a ser gordo, alto, enfim. Se por alguma razão, dentre essa diferença que já existe, alguma dessas características confere a certos indivíduos uma maior probabilidade de sobrevivência ou de deixar mais descendentes, essa frequência, esse alelo vai espalhar na população simplesmente porque essa pessoa está deixando mais descendentes. Se essa característica fosse puramente do ambiente, não fosse algo herdável, então não haveria seleção natural. Porque aquele indivíduo não ia passar a característica para frente, mesmo que ele copulasse e tivesse 200 milhões de filhos com todas as fêmeas da população. Então não há tautologia nenhuma. E eu nem sei de onde você tirou isso daí. Não, pera lá. Você sabe sim, isso é uma baboseira. De fato, tem como você definir seleção natural sem cair numa tautologia, mas várias e várias vezes se define seleção natural de forma tautológica, sim, tá? Ah, é aquilo que aumenta o fitness, mas é o que é o fitness, sobrevivência, e cai naquilo que o Carlos Nogueira falou. Mas tem um problema maior. Esquece, então, a questão da tautologia. A descrição que eu dei aí, aumento de frequência alélica, blá, 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 mostra que a seleção natural, na verdade, não é uma causa, ela é um efeito de alguma coisa. Então, ainda que ela não caia numa tautologia, a definição de seleção natural, ela cai numa trivialidade. Sim, Rômulo, Mongol, todos, se tem organismos que têm uma variação que confere uma vantagem, existe sim uma maior probabilidade que eles vão deixar mais descendentes? Pode ter, de fato. Só que isso é trivial, porque o evolucionismo ele não tem que explicar a sobrevivência daqueles que já estão lá, ele tem que explicar a origem da variabilidade, a origem dos organismos. Então é exatamente a variabilidade que tem que ser explicada, não é o fato de que tem um organismo que está mais adaptado que outro, logo ele vai sobreviver mais. Isso até uma pessoa não evolucionista observando a natureza consegue perceber. Se tiver guepardos que são mais rápidos que outros, eles tendem a pegar presas com mais frequência e sobreviver mais. Mas a questão não é explicar isso. A questão é explicar de onde veio o guepardo. Como é que o guepardo se torna rápido para começo de conversa? Entende? Se um organismo que tem chifres, o organismo que tem um chifre maior, ele consegue lutar melhor. Isso é trivial. Se é isso que a evolução explica, parabéns. Estamos todos de acordo. Agora, o problema é, da onde veio o chifre? Da onde veio o antílope que tem o chifre? É isso que você tem que explicar. Então, a seleção natural, definida como eu acabei de definir ali, ela é um efeito de alguma coisa, no caso, uma competição, no caso, o que quer que seja, mas ela já pressupõe a existência de variabilidade, que é exatamente aquilo que a evolução tem que explicar. Então, seleção natural é um conceito vazio, extremamente, mas se você ler qualquer artigo evolucionista, seleção natural é descrito como uma potente mecanismo, uma causa, uma força. Força. Eu já fiz vídeo criticando a seleção natural também. Antes de mais nada, ele vai entender, não sei se vocês vão entender, o meio atua no máximo sobre o homem, não sobre o genótipo, mas sobre o fenótipo, tá certo? Ou seja, não atua sobre os genes. Né? Mas eles falam em mutações. Pois bem, todas as mutações vistas laboratorialmente, delas 99% degeneraram o animal, tá certo? Todas as mutações. Para que haja mutação, é preciso que haja mutação na complexa molécula do DNA, certo? Preciso que haja ali, né? Então você tem três possibilidades. Qual é a degeneração que se dá em 99% dos casos? Em 1%, a mutação é neutra. Por quê? Uma degeneração não é suprida pelo gene alelo, ou seja, do outro progenitor, certo? O que faz com que 1% seja neutro. E as chamadas mutações favoráveis não são verdadeiras mutações. São genes que estão ali em potência, que surgem quando algo faz necessário que eles surjam, tá certo? Não é uma mutação, já está ali. É parte da espécie. Sim, você está correto. O ambiente não vai afetar diretamente o genótipo. A não ser em casos extremos, como por exemplo, sei lá, a altíssima radiação ultravioleta do Sol pode gerar uma mutação nas células somáticas e gerar, sei lá, um câncer de pele, correto? A questão do ambiente é meramente influenciar quais mutações que serão ou não benéficas para aquele tipo de organismo, naquele tipo de ambiente. Por exemplo, uma população de camundongo, que é habitante, sei lá, de um ambiente de tundra, que tem bastante neve no inverno, uma mutação de albinismo, que o senhor sabe que ocorre, tem. Antes de eu começar essa historinha aí de bichinho, só fazer uma correção ao Nogueira. Sim, existem fatores de que tem genes em potência, o que a gente chamaria de plasticidade fenotípica. Existem, né? Por exemplo, você pode ter um gene que fica normalmente desligado, porque tem um regulador, como se fosse um interruptor ali que mantém o gene desligado. Entra uma situação de estresse qualquer, ambiental, aquilo ali gera uma cascada química no organismo qualquer, de sinalização, que chega até esse receptor aí, né, que está desligando o gene, e esse gene agora passa a ser ativado, ele pode produzir o seu produto. Então você tem coisas desse tipo, sim. Só que existem sim mutações vantajosas
Só que, como eu já falei também em um outro vídeo, a mutação vantajosa, ela é vantajosa no sentido que ela pode temporariamente aumentar o sucesso reprodutivo, mas ela não é vantajosa do ponto de vista intrínseco, porque ao quebrar algo, uma mutação que destrói o funcionamento de um gene, ela pode circunstancialmente ajudar uma bactéria, por exemplo, a sobreviver. Só que isso não significa que aquela bactéria se tornou melhor, que ela evoluiu, que ela mudou. Ah, Você pode, por exemplo, ter uma mutação que, que faz exatamente esse regulador do gene quebrar, e agora esse gene não tem mais regulação, ele simplesmente fica produzindo o produto dele continuamente. Se esse produto é responsável, participa na digestão de algum alimento, se só tem aquele alimento no ambiente, em uma situação de estresse, talvez ter quebrado aquele gene pode circunstancialmente ajudar aquela bactéria. Só que aquele regulador ele existe por alguma razão, porque muitas vezes a bactéria não utiliza aquele nutriente como fonte primária de alimento, tá? E aí ele está lá, então, exatamente para, né, poupar a energia da bactéria de forma a ela utilizar aquilo somente em circunstâncias de estresse extremo, quando só tem aquele nutriente que não é ideal para ela, entendeu? Então você quebrar aquilo dali em um ambiente saturado com aquele nutriente e só tem aquilo, pode ser que aquela bactéria momentaneamente sobreviva mais e produza mais cópias do que a bactéria que não tem o gene quebrado. Só que assim que você tira a situação de estresse, essa bactéria é uma bactéria defeituosa, porque você quebrou algo importante para ela, que é a regulação. Então é isso que o evolucionista chama de vantajoso, mutação vantajosa. E ele acha que isso é evolução e que por o mesmo mecanismo de quebra de regulação, ele pode produzir um organismo completamente diferente. Isso é uma falácia, tá? Mas há sim essas mutações. É importante que saibamos fazer essas distinções. Mas vamos lá ver qual é a historinha que eu vou cantar. Porque o evolucionismo é um bando de historinha. Esse vídeo já deve estar com quase 1 hora já. O meu. Nossa, ainda tem mais de 20 minutos. Perdão, quase 20 minutos de vídeo ainda. Em humanos, poderia ser adaptativa para aquele camundongo, o que o ajudaria a camuflar naquele ambiente. Então, assumindo que a mutação de albinismo ela é herdável, talvez os indivíduos albinos vão sobreviver mais do que os indivíduos que não são albinos, porque os outros são predados com maior frequência, e os albinos terão mais filhos, e logo, depois de algumas gerações, o gene de albinismo ele vai aumentar na população, talvez até substituindo por completo o gene normal, o que não necessariamente seja o caso, pode haver um balanço lá, 70% albino, 70% não albino. Enquanto que uma mesma população de camundongos, originalmente marronzinhos, uma mutação de albinismo, caso o habitat dele seja uma floresta, vai fazer o efeito exatamente contrário. Indivíduos brancos em um background marrom e verde vai ficar bastante conspícuo. Então ele vai ser provavelmente mais predado. Então a mutação albina, nesse caso, ela vai ser eliminada da população através da maior frequência de morte desses indivíduos que têm essa mutação. Em relação a mutações benéficas ou não, primeiro que nesse caso o albinismo pode ser considerado uma mutação ruim, mas dependendo do ambiente ele vai ou não ser benéfico para os indivíduos. E de fato, sim, a maioria das mutações elas são péssimas. E o próprio DNA ele tem sistemas de correção de mutações que elas ocorrem com uma frequência enorme. Se não houvesse esse sistema, haveriam, sei lá, centenas de mutações por replicação, ou mesmo milhares, não vou lembrar agora. Mas assim, exatamente porque elas são extremamente frequentes, algumas delas, porque nós estamos falando de intervalos evolutivos de cerca de milhões de anos, milhares de gerações, é probabilisticamente aceitável que algumas dessas mutações elas serão benéficas. Ou que não sejam benéficas, mas no contexto ela vai dar algum tipo de vantagem. E não, você está errado. Algumas dos estudos laboratoriais conseguiram. Pera aí, nossa. Vamos lá, o exemplo dos bichinhos lá. De novo, nossa, se evolução é isso, meu, você tem um bichinho, aí muta, ele perde a capacidade de levar a melanina para o pelo e agora ele tem uma cor branquinha. Aí ele é menos visível e não é predado. Então ele sobrevive mais e os bichinhos branquinhos crescem em número na população. Então tudo bem, então a evolução acontece. Beleza? Continua sendo uma quebra, tá? Porque o bicho albino, ou que não seja nem albinismo, um bicho que perde a capacidade de levar a melanina para o pelo, para produzir a cor preta, ele perdeu uma propriedade. Circunstancialmente, como eu falei, é uma questão acidental de localidade, né? Aquilo pode ser vantajoso, circunstancialmente. Porém, intrinsecamente, há uma perda. Você conseguia trazer melanina para o pelo e agora você não consegue mais. Esse tipo de pequenas alterações causadas por mutação ou plasticidade, porque muitas vezes nem é mutação, o organismo pode expressar um ou outro fenótipo, tá? O fenótipo é essas características externas visíveis, branco ou preto, por exemplo. Basta você ver, você vai para o sol, você fica mais escuro. Não há mudança genética, são simplesmente variações fenotípicas. Essas coisas ocorrem. Se é isso que a evolução quer explicar, então ótimo, então somos todos evolucionistas, mas não é só isso.
E depois eu falo uma coisa ridícula contra a minha própria hipótese, que é a ideia da reparação de DNA. Sim, o DNA não quer mudar, o organismo não quer mutar. Ele não quer, ele quer se proteger das mudanças. O mecanismo de correção de DNA, ele é tão preciso, e ele consegue identificar, é como se ele... tem um cara que, inclusive, descreve isso como se o DNA, o mecanismo de correção, ele tivesse uma sentiência, basicamente, ele fosse consciente. Porque ele consegue detectar um erro numa molécula que tem 3 bilhões de pares de base, tá? No caso dos humanos. Ele consegue ver quais estão erradas em 99,99999% dos casos. Tá? O mecanismo de reparo do DNA, ele é mais eficiente em ordens de magnitude que qualquer fábrica humana. Sabe essas fábricas que produzem coisas automaticamente? A taxa de erro de colocar um produto na caixa errada, etc., é baixíssima, principalmente se for uma fábrica moderna, com muita grana, etc. O DNA, ele é ordens e ordens e ordens de magnitude mais preciso. Ele comete um erro a cada, sei lá, 1 bilhão de pares de bases, não me recordo o número, 100 milhões. É uma coisa assim, absurda. E você achar que uma coisa dessa pode evoluir ao acaso é estúpido, é burro. Né? Até porque o DNA precisa desse mecanismo para ser estável, para gerar um organismo, mas aquilo teria que ter evoluído antes. Você gera um problema tão sério. É a mesma questão da questão da... o DNA evoluiu e depois tal coisa evoluiu, mas o DNA precisa da proteína para ele fazer o que ele faz, mas a proteína precisa do DNA para ser produzida. Então você tem uma causalidade que é circular, no sentido de que uma coisa depende da outra, é um círculo fechado, mas o evolucionista quer que uma coisa tenha evoluído antes da outra, entendeu? É uma coisa muito louca. Muito louca. E agora eu vou mostrar experimentinho dessas porcarias que eu acabei de falar, né? Do exemplo da bactéria, mas vamos lá. Demonstrar a seleção natural e evolução em poucas gerações, principalmente em espécies como drosófila, animais com ciclo reprodutivo bastante rápido. O que implica, por exemplo, a distinção entre espécie e raça. Todos já sabem que o brilhante ponto da carochinha de Darwin começou ao ver ele com variações entre os 3 trilhões, tá certo? Entre os 3 trilhões nas Ilhas Galápagos. Então ele disse, isso é uma evolução. Hoje alguns dizem uma microevolução. Não é micro, nem macro, nem coisa nenhuma, é mudança racial. Na verdade, o trabalho ele começou estudando as raças de pombos e não os tentilhões em Galápagos, mas isso é o de menos. Sim, as variações dos tentilhões nas Ilhas Galápagos são uma microevolução, apesar de que esse termo micro e macroevolução, na verdade, quem gosta disso são os próprios criacionistas ou os design inteligente. Para nós não existe essa besteira, é tudo o mesmo processo, é só uma questão temporal. Mas são pequenas mudanças que geraram subespécies distintas, porque uma população ancestral separou em diferentes ilhas, as pressões... Veja aí, então, a extrapolação evolucionista. É o mesmo processo, não há diferença entre micro e macro. Eu sempre falo isso para as pessoas. Tá vendo? Não utilize o termo micro e macro, porque para o evolucionista ele vai rir de sua cara, né? Porque para ele tanto faz, é tudo evolução, entendeu? Só que é isso, ele observa essas variabilidades que até você vê em cachorro e ele extrapola achando que se você acumular essas variações ao longo do tempo, você vai ser capaz de gerar uma girafa a partir de um camelo. Você tá entendendo? Ele não tem razões empíricas para acreditar nisso. Ele tem um salto de fé. Vai, se separar, ninguém nunca viu, mas se separar por muito tempo e acumular, vai surgir um outro bicho. É isso que eles estão dizendo. E nós sabemos, e as pessoas que criam animais sabem, que você pode tentar selecionar com intencionalidade, que a natureza não tem. Você nunca vai conseguir romper a barreira do organismo, porque isso é uma questão filosófica. Não tem como você quebrar a essência do animal, a sua forma substancial. Ou ele é ou não é. Então, ou você vai matar o bicho, ou você vai alterar os acidentes dele apenas. Né? Tornar o bicho mais gordo, mais gordura. E mesmo assim, isso tem um limite. Você não pode ficar selecionando um bicho. Qualquer criador aí, acho que eu estiver errado, me corrige. Mas se você ficar selecionando uma vaca para produzir cada vez mais leite, uma hora vai chegar num ponto que você vai criar um animal defeituoso, porque toda a energia dela está sendo alocada para o leite, ela vai deixar de produzir uma outra coisa e vai ser uma péssima vaca e vai começar a afetar a própria produção de leite, porque ela vai ser um animal defeituoso, ou vai ser uma questão puramente física, não tem como ela produzir com o tanto de nutriente que ela consome mais do que, sei lá, 70 litros.
entendeu? Então, a própria essência do organismo limita os acidentes que ele pode receber, que ela pode receber a essência, tá? Então, todos os experimentos de seleção artificial demonstram essa realidade, que há variabilidade bastante, porque Deus é bondoso e criou organismos com variabilidade para o bem deles e para o nosso bem. Só que há uma delimitação desse organismo, que é a sua essência, a sua forma substancial, não tem como você romper isso. E o evolucionista acredita que não, se você continuar, dar milhões, milhões, milhões de anos, a coisa vai alterar eventualmente. Ele te provou isso? Não, óbvio que não. Mas ele acredita, ele tem fé. Ele é um religioso, né? Porque ele substituiu o Gênesis por um outro tipo de fé satânica. Ambientais nessas ilhas são distintas, selecionam bicos distintos, uma vez que, por exemplo, em uma ilha em que frutas são de difícil acesso, porque tem uma casca dura, indivíduos com bicos mais duros, mais fortes, vão sobreviver mais que indivíduos com bicos mais fracos, enquanto que em outras ilhas a mesma pressão poderia não existir, porque as frutas são macias. Os tentilhões das Ilhas Galápagos foram estudados extensivamente, existem diversos artigos que mostram mudanças, mesmo em poucas gerações, dessas subespécies, demonstrando que a teoria ela é totalmente lógica. É a mesma coisa que... Não, não é totalmente lógica. Tamanho de bico não é alteração substancial. Você não está fazendo o tentilhão virar outra coisa. E essas variações aí já foi demonstrado com artigos mais recentes que elas são mudanças epigenéticas, elas não são nem genéticas. Elas são causadas por essa plasticidade que eu falo, essa alteração na expressão gênica que é causada pela própria pressão ambiental. E foi demonstrado que depois que esses organismos se colocados num ambiente que eles originalmente vieram, eles retornam ao mesmo tamanho de bico que eles tinham no começo. Não é uma mudança permanente. Então não há evolução, há uma variação. É o que o Nogueira estava falando. Você tem as raças, você pode querer chamar esses bichos de diferentes raças, mas eles continuam sendo tentilhões. Eles retornam à aparência anterior assim que você os tira da pressão ambiental. Então isso não é evolução, meu caro. E há entre um chihuahua e um dog alemão. Tá certo? Claro, um chihuahua e um dog alemão não podem cruzar por dificuldade anatômica, né? Como é que eles vão cruzar? Mas se houver inseminação artificial, nasce algo. Tá certo? Você acabou de facilitar a minha vida, é um exemplo excelente. Com seleção artificial, que é exatamente o que nós fizemos para gerar as diferentes raças de cachorro, basicamente cruzamento seletivo, o cachorro tem uma característica que eu gosto, eu começo a reproduzir indivíduos com aquelas características, é exatamente o que acontece na natureza. Com a única diferença que aqui o processo é acelerado, porque nós estamos fazendo isso em poucas gerações e cruzando e forçando as mudanças para uma direção que nós queremos. Enquanto na natureza não existe essa teleologia e os processos naturais vão demorar muito mais tempo. Só que não existe nada sendo acrescentado à espécie no processo de seleção artificial, processo de criadores, é simplesmente selecionando. Então, como que o senhor descredita a teoria da evolução se com alguns milhares de anos apenas de domesticação de cão, nós conseguimos, através do lobo, gerar animais que distinguem de um lobo tão assustadoramente, de um pug até um dog alemão. Isso em poucas gerações. Como o senhor pode achar que a natureza não seria capaz de fazer alguma coisa similar? Você poderia dizer, porque não existe uma mente trabalhando ali, igual no caso do humano. Mas como eu disse, os processos são mesmo. Os seres humanos não tacaram um raio nuclear que fez o bicho mudar. Simplesmente cruzamento diferencial, que é exatamente o que acontece na natureza. E o senhor citou um exemplo excelente para a evolução. Você disse que os dois, eu não lembro, o chihuahua e o dog alemão não conseguiriam cruzar. Mas se você forçar o cruzamento, eles deixam descendentes férteis. Agora, imagine se uma população se você soltar uma população de pug, de chihuahua e de dog alemão de volta ao cerrado brasileiro. Como que esses animais iam se reproduzir? Eles não iriam se reproduzir. Eles seriam efetivamente duas populações separadas. Um pesquisador que chegasse na savana, que não tivesse conhecimento de cachorro, não soubesse que cachorro é, ele categorizaria aqueles dois animais como sendo animais de espécies distintas. O fato que eles deixam descendentes férteis não quer dizer nada. Se eles não conseguem se reproduzir, para começo de conversa, espécies que acabaram de separar, como é o caso das raças de cães, que são divergências recentes. Peraí. Isso aí eu já usei esse argumento umas 500 vezes na minha época de evolucionista. E é exatamente o que eu acabei de falar. Sim, há uma variabilidade enorme dentro dos organismos que permite esse tipo de variações de cachorros que nós observamos, mas todos nós sabemos que um chihuahua e um cachorro são cães. Eles têm natureza de cão, eles se comportam como cães, eles abanam o rabo, eles correm, eles são animais de matilhas, eles têm as mesmas características essenciais. E é exatamente isso que o evolucionista vai usar de extrapolação. Olha, um chihuahua, então talvez se deixar muito tempo ele vai virar outra coisa. E aí vem o nominalismo ali que eu falo, né? Olha, se tivesse lá na natureza um Doberman e um chihuahua, a gente ia categorizar como espécie diferente, muito provavelmente, porque o evolucionista ele não acredita em verdadeiras espécies, ele não entende de filosofia, ele não entende de variação acidental, essência. Inclusive, eu falo nos meus vídeos que, por exemplo, todos os canídeos, raposa, coiote, lobo, talvez sejam a mesma espécie, sejam cachorros, tá?
E esse tipo de variação ele pode ocorrer naturalmente, sim. Não é igual, como eu disse no vídeo, porque no caso do humano há uma intencionalidade que a natureza não tem. Então, o processo de seleção natural não é seleção, a natureza não pode selecionar. Mas por causa da plasticidade que lá existe, tanto é, se não existisse, nós não teríamos produzido tantas raças de cachorro, porque não são mutações, em muitos casos, que estão gerando essa variabilidade. Algumas são, por exemplo, os animais defeituosos, como o pug, aquele crânio completamente deformado, muitas vezes pode ser, mas muitas vezes não, é a própria variabilidade plástica dos organismos que permitem que nós possamos selecionar alguns desses atributos. E para as plantas, inclusive, isso é extremamente benéfico para nós enquanto humanos. Então, graças a Deus que Deus teve a bondade de fazer plantas plásticas, porque a partir de plantas selvagens nós somos capazes de gerar diversas variedades que nos servem de diferentes formas, algumas com a raiz mais protuberante, outras com a folha, uma alface, uma batata, nos dando diferentes nutrientes, etc., muitas vezes sendo produzidos a partir de um ancestral selvagem pobre, por causa dessa plasticidade. Então, essa variabilidade ela pode ocorrer naturalmente por processos, inclusive, não evolucionistas, só que o organismo continua sendo o mesmo organismo, apesar da variabilidade. Tá? Então, esse salto de fé, ele não é justificável, né? Mas é um argumento muito tentador, porque parece, sim, nossa, um chihuahua, um doberman, né? Olha, veja um coiote, veja um lobo, eles são menos diferentes entre si do que um doberman e um chihuahua. De fato, porque eles são cães. Eles têm a mesma essência, a mesma natureza, eles são espécies, pertencem à mesma espécie não biológica, como os biólogos geralmente definem, que eles separam por qualquer variação, mas uma espécie metafísica, tá bom? Biólogo não entende nada de filosofia. É óbvio que ainda não há uma separação fisiológica, ou quer que seja anatômica, tão distinta que inviabilize as duas espécies gerarem descendentes férteis. Mas se essas espécies continuarem, nesse caso raças continuarem separadas por muito tempo, acumulando diferenças, pode chegar a um ponto que eles não vão deixar descendentes férteis. Ou vão, mas eles nunca cruzam. Então não faz diferença. E efetivamente são espécies distintas. Você acabou de me dar um exemplo excelente de como a evolução funciona. Sim. Um exemplo contra a evolução. Para mim isso é fantástico. Não é pró-evolução. É porque você, Rômulo, passado, enxerga a evolução como essas variações acidentais. Não interessa se os organismos não estão cruzando mais. Se eles são mesmo peixe, mas variam simplesmente localidade, a nicho que eles ocupam, coloração, continua sendo a mesma espécie. Esse tipo de variabilidade, eles ocorrem. E os fazendeiros já sabiam disso desde os tempos primordiais, antes da evolução ter sido proposta. Você tem criacionistas no século XIX, XVIII, que já observavam a plasticidade nas plantas e já tinham concluído que Deus havia criado tipos e que esses tipos deram origem a variações dentro do próprio tipo. Isso não é ideia de Darwin, tá? Isso está aí. Se quiser, eu coloco exemplos na descrição desse vídeo, se as pessoas quiserem. De pessoas antes de Darwin, de cunho religioso, escrevendo sobre exatamente essa variabilidade. Naturalmente, há casos fronteiriços. Por exemplo, se cruza um tigre com um leão, sai o ligre. Você já viu esse animal? É bonito, né? É bonito, mas é doente. Ele dura no máximo 2 gerações e depois se torna estéril. Certo? Você já viu o cruzamento de cavalo com zebra? É curiosíssimo. Metade cavalo, metade listrado. Curiosíssimo. Mas é doente. Alguns peixes cruzados, de espécies diferentes, nasceram, procriaram. Mas um deles nasceu com a boca do lado, em vez na frente. Tá certo? São monstros criados. São animais débeis, tá? Ou completamente estéreis, que é o caso do burro, né? Não é o burro? O asno. É o cavalo com burro. Pronto. Então, esse é fortezinho e tal, mas é estéril. Ele não sai daí. Então, veja, há certos limites, mas são limites fronteiriços, são fronteiras turvas, né? E veja entre espécies muito próximas, né? O leão e o tigre são próximos, o cavalo e a zebra são próximos. Opa, mas como assim espécies mais próximas? Em qual contexto que não evolutivo, espécie mais próxima faz sentido? Em qual categoria, em qual definição que você está se baseando nessa proximidade? A única proximidade aqui é exatamente o parentesco entre elas, ou seja, você está defendendo a teoria evolutiva sem nem perceber. Esses animais só conseguem deixar descendentes, sejam eles férteis ou não, porque eles são extremamente aparentados. Ainda há similaridade na questão gamética, em questões morfológicas que os permitem cruzar. Espécies que são distantes, que já acumularam mudanças demais, elas não vão deixar descendente nenhum. Vai precisar fazer um novo vídeo só para explicar o que você quis dizer com espécies próximas, entendeu? Porque você acabou usando um argumento evolutivo para tentar desvalidar a evolução. Eu acho, tendo conversado, esse vídeo que o Nogueira fez deve ter sido lá em 2018, sei lá, 2017, tendo conversado com ele várias vezes, eu acho que ele mudou de posição.
Inclusive, eu devo ter influenciado a solidificar essa nova posição dele. Eu sou da ideia, nem todos os tomistas concordam comigo especificamente, tá? O meu amigo Padre Chaberek não necessariamente concorda. Eu sou da ideia de que se dois organismos conseguem cruzar, ainda que os seus descendentes sejam férteis, ou não férteis, como o caso do Libre lá, eles pertencem à mesma espécie metafísica, eles são essencialmente a mesma coisa. Um leão e um tigre são essencialmente gatos. Então, se eles permanecerem por causa do fator degenerativo, que a evolução na verdade é uma devolução, ela é uma degeneração, você pode, por causa de alterações degenerativas no aspecto reprodutivo, incapacitar a cruza desses dois organismos de forma a deixar descendentes férteis. Só que o fato deles conseguirem cruzar, de fato, me parece sugerir que esses dois organismos são essencialmente a mesma coisa. Se você olhar para todos os gatos, sejam tigres, onça, leão, etc., eles têm a mesma gatitude, né? Eles são animais assim, você pega uma criança e leva ela para o zoológico, ela vai chamar o leão de gatinho, ou gatão, o tigre. Então, são organismos que eu acredito, com o meu conhecimento de biologia e o meu pouquinho de filosofia, que todos esses felídeos, assim como eu falei no caso dos canídeos, eles são essencialmente a mesma coisa. E por causa da plasticidade, que são simplesmente alterações de cor, tamanho, isso aí acontece frequentemente na natureza, tá? Por coisas, por causas plásticas intrínsecas do organismo e não por mutação, tá? Apesar de que mutação também pode ocorrer, porque você pode alterar um gene, por exemplo, de listra, né? Você tem um tigre. Se você alterar um gene que está envolvido na produção de melanina e listra e destruir esse gene, a função dele, impedir que ele funcione, você pode ter um tigre sem listras, entendem? Então essas variações elas são extremamente fáceis de ser causadas por pura quebra. Então eu acho que no caso desses organismos aí do que eu mostrei as fotos e tal, e contra o nogué, eu não acho que eles sejam espécies próximas, eu acho que eles sejam a mesma espécie. E eu acho que eu fiz um bom ponto aí. Né, o que seria espécie próxima no caso do nogué? Seriam organismos que são do mesmo gênero metafísico, não gênero, né, biológico, próximos em termos morfológicos, de aparência. É uma pergunta interessante, mas eu acho que o próprio Noguer já mudou de opinião a respeito disso aí. Mas eu estou argumentando ainda no âmbito do darwinismo. Porque a principal falácia darwinista é que ela é cartesiana. Ela é mecanicista. Bom, o resto do vídeo dele é mais a respeito de filosofia e problemas metafísicos em relação ao darwinismo. Eu não vou reproduzir tudo aqui, porque se esse vídeo ficaria longo demais, já está muito longo. Mas eu concordo que há problemas filosóficos a respeito do darwinismo. E eu vou especificar o que eu penso a respeito desse assunto aqui e acabar com esse vídeo para não render demais. O principal problema não é específico da biologia ou do evolucionismo, é um problema do materialismo em si. Tá, eu acho que já deu, né? Eu vou falar de materialismo, acho que nessa época aí que eu fiz esse vídeo, eu estava começando a estudar filosofia, me interessando pelos problemas do materialismo e afins, né? E acho que no mesmo ano ou um ano depois eu já converti. Então eu estava ali nos preâmbulos da fé, né? Já me interessando pela filosofia. Então acho que esse vídeo meu aqui já deve estar com 1h10 de duração. Então vamos encerrar para não ter que me escutar nunca mais, porque não foi fácil. E como vocês viram, eu cometo uma falácia atrás da outra. Tem alguns pontos ali que eu acho que foram bons, alguns são interessantes, alguns ainda são turvos mesmo do ponto de vista metafísico, a questão da essência, qual o limite da espécie, etc. E São Tomás de Aquino nos diz que é impossível conhecer até a natureza de uma mosca, né? A natureza que nós conhecemos melhor é a nossa, porque somos nós, né? Então, animal racional. Mas os organismos, como é que você define uma mosca, né? Porque a definição ela tenta capturar a essência da coisa. Então, não é fácil. Então, a delimitação é algo que tem que ser tentada no estudo da própria ciência empírica. Mas nós podemos saber dos limites em princípio, né? Porque a filosofia ela é acima da filosofia. Então é isso. Espero que não tenha ficado muito maçante esse vídeo. Por favor,
dê pause, diminua a velocidade quando eu der a corrida nos vídeos aí, me desculpem por isso, mas teria durado 2 horas ao invés de 1 se eu tivesse assistido a coisa né, sem acelerar. Então é isso. Fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, não, por favor, mandem no comentário, porque foi bem corrido isso daqui, e eu posso destrinchar os tópicos que eu discuti aqui em mais detalhes em outros vídeos. Então, tenham uma santa sexta-feira, não comam carne, e até a próxima.